A gente tem que se aliar com todo mundo que quer trabalhar e produzir e a gente formar uma frente pra derrotar os vagabundos, porque os vagabundos não são muito inteligentes, eles só são ousados. O que é exatamente o mutirão anti-Bolsa Família? Todos os municípios que você tem uma taxa bem grande, vou botar mais de 30% das residências com as pessoas vivendo de recursos como Bolsa Família, você vai levar à frente de trabalho, até porque a infraestrutura é horrível. Ah, mas não quer? Não quer? Tá tudo bem, você também não vai ter Bolsa Família. Aí te vira, se vira. Fala galera, o corte de hoje está sensacional. Então já deixa o seu like, se inscreve e vamos ao vídeo. Ou seja, o povo nunca é o povo que resolve as coisas. Você tem que formar elites, pessoas em posição de poder com esclarecimento que vão ajudar a desatar esse nó. E aí, por isso que eu fico desesperado com a galera de mercado financeiro, galera do empresariado, galera do agro, que não tem saco pra entender isso. Que se a gente organiza essas pessoas certinho, você começa a quebrar esse jogo. Como eu disse, o escândalo do Banco Master precisa de um Banco Itaú pra você desmontar. Esse jogo só existe porque o Itaú quis. E não é que o Itaú é lindo, maravilhoso, não tô fazendo defesa nenhuma do Itaú. É porque ele virou um problema pro Itaú. Que tal as pessoas terem uma visão mais de longo prazo? E que tal a gente organizar pessoas que na prática não têm poder? E sendo bem claro, qualquer empresário aqui em São Paulo tem muito menos poder do que um político do Maranhão. É um exagero em alguma coisa, mas proporcionalmente não tem comparação. Então, nós somos uma contra-elite. O Brasil produtivo é uma contra-elite. O Brasil que quer trabalhar e viver dos próprios recursos é um Brasil que tem que se rebelar contra esses caras. Por isso, quando eu vou no Nordeste, e por isso que eu cresci nas pesquisas no Nordeste, eu encontro um maranhense, eu falo, você tá puto, né? Você tá puto que você tá ralando e você tá vendo um cara do teu lado aqui vivendo de Bolsa Família e arrumando um emprego na prefeitura. Ele tô puto mesmo. Tô pistola, tô com você. Então, esse cara é nosso aliado. A gente tem que se aliar com todo mundo que quer trabalhar e produzir e a gente formar uma frente pra derrotar os vagabundos, porque os vagabundos não são muito inteligentes, eles só são ousados. Cara, aproveitando que você tocou no Bolsa Família, o que é exatamente o mutirão anti-Bolsa Família que o Partido Missão ele defende? Como é que funciona? Nós precisamos de frentes de trabalho. A situação do Brasil, ela é uma situação desesperadora. Porque boa parte da... Veja só, o Brasil tá envelhecendo e essa força de trabalho, ela não tá sendo qualificada porque ela tem uma educação precária. Nós estamos indo muito mal em qualquer ranking internacional educacional e ao mesmo tempo a gente está criando uma cultura de não trabalho para essas pessoas. Nós temos milhares, quiçá milhões de pessoas entre 20 a 35 anos, ou seja, no auge da sua capacidade produtiva, vivendo de auxílios. Pessoas de classe média, muitas estão preocupadas em pegar um BPC falando que são autistas. Eu entendo essa briga agora com agora os autistas de internet. Não, veja só, eu sou um autista, na verdade, tipo uma pessoa completamente produtiva, consegue se comunicar com os outros, mas ele quer um BPC, ele quer não pegar fila no avião, sabe? Cara, eu tive hernia de disco, né? Hoje eu faço jiu-jitsu, tô normal, mas eu poderia ter pego um BPC pra pagar mais barato um carro, por exemplo. É. Então, assim, hoje existe toda uma indústria do não trabalho e pessoas produtivas estão entendendo que isto é uma possibilidade. Então, pessoas ao redor do Brasil entendem que o não trabalho, que a dependência do Estado, ela é uma possibilidade. E aí eu volto pro Maranhão. Tô usando muito exemplo de lá, mas posso citar o Amapá, pode ser o Pará, pode ser o Piauí, o interior da Bahia, norte de Minas. Você tem agora gerações de pessoas, desde de 2004, 2005, quando começa o Bolsa Família, que já entendem, por conta da transmissão de conhecimento dos próprios pais, que o Bolsa Família é uma constante. É uma realidade. A existência dela parte do princípio de que o Estado ele vai ajudar ela em uma medida. Então, como é que você tira da cabeça da pessoa essa constante? Aí entra os mutirões. Pois bem, essa pessoa, homem, especialmente homem, uma mulher também, em idade de trabalho, todos os municípios que você tem uma taxa bem grande, vou botar mais de 30% das residências com as pessoas vivendo de recursos como Bolsa Família, você vai levar à frente de trabalho, até porque a infraestrutura é horrível lá. Igual o Roosevelt fez na crise de 29. Eu não estou inventando a roda, não é uma proposta, é uma frente de trabalho, muito simples. Olha, o governo federal e a prefeitura vão fazer uma frente de trabalho agora para recapear todas as vias de acesso da cidade. Cidades pequenas no redor do Brasil não têm via de acesso decente. Não dá para escoar assim o milho que o cara plantou, porque é tudo esburacado. Vamos fazer isso? Vamos levar cabeamento elétrico? Vamos levar a internet? Vamos pegar tudo que tem de infraestrutura e vamos contratar as pessoas que estão ali no Bolsa Família. Pagam um valor a mais por dia. Mas não quer? Não quer? Tá tudo bem, você também não vai ter o Bolsa Família. Aí te vira, se vira. Agora, temos que começar a dar essa alternativa. E por quê? Porque do ponto de vista econômico, e essa é a coisa mais assustadora sobre o Brasil, boa parte dos municípios, eles não têm economia. Eles são desertos econômicos. Se o fundo de participação dos municípios parar de mandar dinheiro para esses prefeitos dessas cidades, acaba a cidade.
Isso gera um problema, porque se acaba a cidade, o que você vai ter? Êxodo rural, essas pessoas vão para as periferias das cidades, favelização, aumento do crime, tem várias externalidades. Agora, dito isso, nós precisamos, portanto, criar atividade econômica formal, arrecadação real, para fazer todos esses municípios funcionarem. E hoje não há da parte de nenhum líder político nesses municípios pequenos ao redor do Brasil a vontade de fazer isso. Porque o governo já dá o dinheiro sem eles pedirem. Ah, você é um município? Toma o dinheiro aí. E o cidadão não cobra. Então tem um ciclo perverso que precisa ser quebrado. E esse ciclo perverso, ele se reflete politicamente. Eu tô amarrando essas coisas, porque se a gente não amarrar, a gente não entende a razão da gente não conseguir, vou dar um exemplo, passar as reformas, vamos botar as reformas pró-mercado que a gente precisa passar. A gente não consegue, porque no fim do dia vai ser eleito um político que não entende isso como algo bom pro Brasil, em nenhuma medida, que ele, para ser convencido a votar, ele vai cobrar um dinheiro do governo, vai exigir mais emendas para manter aquele ciclo. Então você nunca consegue fazer nada. Nunca consegue, porque você tem um grupo de pessoas cujo interesse é manter uma máquina política numa região. Isso é de longe, assim, isso é tão maior. O Lula é uma Madre Teresa de Calcutá perto desses caras. Porque a esquerda ela é uma constante nas democracias, ela existe, a gente tem que derrotar ela. Esses caras não. Se eu for pra Argentina, não é igual. A intensidade desse negócio que a gente chama de centrão não é igual. Até em outros países da América Latina. Aqui é especialmente grave. Eles são especialmente poderosos. Eles mandam muito. Quem são os políticos que mandam mais no Brasil hoje? Fazer um top 5. Era o Ciro Nogueira, o Rueda. Vamos botar o Lula, presidente da República. Vou botar o Alcolumbre, com certeza. Talvez... e o Kassab. Tirando o Lula, que é de esquerda, o que os outros têm em comum? Todos do centrão. Todos do centrão. Tem alguma posição política desses caras? Nenhuma. Tem algum projeto de Brasil? Nenhum. São todos, basicamente, caras do centrão que ganham dinheiro com isso. Uhum. Não é o Bolsonaro, o poder relativo do Bolsonaro é mínimo. O do Flávio é mínimo. Eles sempre foram pequenininhos nesse jogo. E isso explica, inclusive, por que eles governaram, deram o governo pro centrão. Então, a gente precisa mudar isso. Não tem ninguém bom, não tem ninguém com QI maior de 110 ali no meio. O Ciro Nogueira é um idiota, cara. É um cara que participava das festas do Vorcário e ficava voando com os caras de bet que pagava ele. Sabe, é isso, a gente vai pegar um paisaço como o nosso e vai jogar na mão desses caras. E joga. E ninguém quer discutir o que eu tô falando. Eu acho desesperador. É desesperador. Mas a gente vai ter que resolver essa equação. O Ciro Nogueira também ficou muito famoso porque ele foi autor daquela emenda master. Sim. Ele pretendia aumentar o seguro do FGC, que é até 250 mil por CPF por instituição, e 1 milhão no volume global, para você usar ao longo dos anos, para 1 milhão por CPF por instituição. Então o esquema do Master, que no final lesou aí o FGC em coisa de 50 bi, poderia ser 4 vezes maior, entendeu? Seria bizarro, né? Isso chegou próximo de acontecer. Né? Felizmente não aconteceu. Mas seria um negócio, assim, dantesco. Né? Para entrar realmente no Guinness, como um recorde mundial, né? Cara, e ele ficou, lembra, você viu o vídeo dele? Ficou bravo que não passou. É um absurdo. Só os bancões não querem que o povo tenha uma garantia. Que é um malandro, cara. Agora você vai em Brasília falar do Ciro Nogueira? Cirinho, meu amigo. Todo mundo gosta dele. Olha a mão de todo mundo, provavelmente. Todo mundo. Alcolumbre hoje. Talvez o homem mais forte neste exato momento seja o Alcolumbre. Presidente do Senado. Cara, o que é um país governado pelo Alcolumbre, cara? Por que você disse que ele provavelmente é um dos nomes mais fortes? Por conta da questão dele, por exemplo, poder blindar o STF de problemas? Qual é a visão? Primeiro, ele é o... Se o STF tem superpoderes, ele é o cara que garante que o STF não tem injeção de saco pra ter superpoderes. Paralelamente, fazendo até o desenho daquela escadinha que eu falei, ele pertence a um estado muito pobre, cuja base eleitoral das pessoas é a compra de voto. Ele criou um aparato dentro desse estado, chega em Brasília com um eleitor que não cobra ele de nenhuma posição. Aí ali dentro ele começa a construir um sistema de relações sociais em que ele se valida com os demais players, fazendo bons acordos e cumprindo os acordos. Esses acordos são republicanos? A maior parte das vezes não. Mas ele cumpre. E aí ele ganha o que eles chamam ali dentro de palavra. Ele é cumpridor. Com base nisso, ele também começa a fazer arranjos. E vamos lembrar, o Alcolumbre foi apoiado pelo Bolsonaro para a presidência do Senado em 2019. Ali, com o poder acumulado, ele começa a criar, vamos dizer, arranjos com o próprio STF e com o próprio Executivo, que deixam ele super poderoso. Ele também começa a fazer negócios. E ele começa a garantir que os negócios sejam cumpridos. Como ele tem fama de cumpridor, poder acumulado, eleitor que não cobra ele, portanto, chance de perder uma eleição impossível, ele pode entrar em todos os esquemas. Vamos ser sinceros.
Ele tava indicando, me corrijam aqui se é ele sim, o Otto Lobo pra CVM. Ele era junto com o Volcar, um dos caras que estava indicando o presidente da Comissão de Valores Imobiliários. Não é à toa que a Previdência do Amapá comprou títulos do Banco Master também. Então, ele é um cara que ele blinda, se protege, não tem um eleitor ou uma imprensa na região dele que cobre ele, vira uma espécie de fiador das relações entre todo mundo ali, e, portanto, isso garante que ele tenha um poder desproporcionalmente mais alto do que qualquer um. Então, se ele fica bravo com o Lula, ele vai lá e derruba ali a indicação do Messias, puxa a briga pra ele, faz um acordo com o STF. Isso é muito poder. Muito, muito poder. E isso, cara, tem alguém que tá sofrendo com isso, que é basicamente o país como um todo. É um cara que não tem agenda de Brasil nenhuma, é um cara que não tem preocupação com nada, ele só precisa manter o jogo rolando. Mas você não pode entrar em default, entendeu? Você não pode quebrar. De resto, vai levando, vai que vai. Já aproveitando esse ponto de agenda de Brasil, cara, qual é a sua ideia de Brasil, assim, realmente? Qual o projeto do Partido Missão para o nosso país? Eu sempre falo assim, a gente tem que olhar o Brasil que a gente quer daqui pelo menos 30 anos, porque a gente também não tem muito tempo pra ter esse Brasil que a gente quer, e aí você ir fazendo a lição de casa de trás pra frente, né? O Brasil precisa ser uma das 5 maiores nações do mundo nos próximos 30 anos, porque se ele não o for, ele vai ficar à mercê de um conflito global. Eu tô falando agora de uma nova guerra fria entre China e Estados Unidos, em que o Brasil tá muito fraco para lidar. O Brasil tem muito recurso natural. O sul global virou agora protagonista. A população do mundo tá no sul global. Boa parte da economia foi pro sul global. E o Brasil com terra gigantesca, terra agricultável, com sol, com energias renováveis e não renováveis muito abundantes, com população, mercado consumidor, proximidade dos Estados Unidos. O Brasil ele se torna um ativo para algum dos blocos. E o Brasil não nasceu para ser ativo americano ou ativo chinês. O Brasil nasceu para ser o Brasil. E ele tem que ser uma força por si só. Portanto, esse Brasil que a gente está falando tem que ser uma das potências, tem que estar militarizado, tem que estar forte, tem que ter controle de fronteira. É um Brasil que apenas sobreviverá dessa maneira. Então, estar forte militarmente, destruir o crime organizado para ter controle do próprio território, ter produção de tecnologia de ponta, para que você possa ter não só armamentos, mas ter uma economia robusta, isso é obrigatório. Então, quais são os caminhos que levam a gente a fazer isso? Quais são os caminhos em termos de segurança pública? Quais são as políticas que a gente tem que adotar para que a gente destrua o crime organizado o mais rápido possível? Quais são os caminhos que a gente pode utilizar para colocar as terras raras como um elemento na mesa, para sentar com outros países e falar não só em extrair elas, mas fazer transferência de tecnologia, trazer, vamos dizer, o complexo produtivo para cá. Ah, beleza, dá para negociar com os Estados Unidos, mas nenhuma empresa vai vir para cá se não fizer uma reforma de competitividade, ou se os juros continuar a 14%. Então, para baixar os juros, tem que fazer uma reforma fiscal. Então, quando a gente vai depreendendo, vamos dizer, de uma meta, o que nós precisamos fazer, nós começamos a surgir com um plano. Que é isso, você tem uma meta futura e você depender as ações. A beleza disso, nós não precisamos inventar praticamente nada, porque em quase todas as áreas é mais ou menos sabido o que precisa ser feito. Ah, na área fiscal, você pode imaginar, a gente precisa de uma reforma fiscal focada na despesa. Agenda de competitividade, de maneira, vamos dizer, desesperadamente a gente precisa ter uma agenda de competitividade. Investimentos em infraestrutura, que só vão acontecer se do outro lado a gente diminui a despesa para poder baixar os juros, aumenta o espaço do gasto discricionário e também a volúpia do investidor em investir em infraestrutura, com marcos regulatórios sérios, tirar a ONG que atrapalha o funcionamento de investimentos e projetos, por exemplo, na região centro-oeste e norte. Agenda de competitividade, educação, formação de mão de obra, simplificar o modelo que nós temos hoje de currículo nas escolas, devolver autoridade para o professor. O que eu estou querendo mostrar é que em todas as áreas há planos que você pode adotar que vão te levar para esse caminho final. E para mim o que interessa é explicar para as pessoas qual é esse caminho final. Então a gente criou um livro, que é o Livro Amarelo, e inclusive a versão final que vai ser meu plano de governo vai começar a rodar acho que daqui 2 semanas, e a gente vai lançar para todo mundo. Ele tem um plano, quais são as medidas que eu vou começar a tomar agora para chegar nesta meta daqui 30 anos? E eu tô muito animado. Aí eu posso, se tiver tempo, a gente discutir aqui, cada área o que a gente propõe. Mas mais do que cada área a gente propõe, porque repare que a maior parte dos candidatos a presidente, eles vão nos lugares e eles são perguntados de políticas imediatas. Não, eu vou resolver o fiscal assim, eu vou privatizar. Tá, a privatização de uma empresa daqui a 30 anos é algo menor. Qual o seu plano, né? Qual o modelo de Brasil que você tem que chegar? Essa é uma pergunta conceitual. Qual o tipo de nação que você quer? Então, essa pergunta conceitual é a pergunta que todo mundo teria que responder. É a pergunta que qualquer debate na Globo deveria fazer para os pré-candidatos. Conceitualmente, qual é o país que você quer viver? Esse país tem favela ou não tem? Esse país é um país que se arma ou é um país de turismo e de soft power? Esse é um país que tem fronteiras fortes ou não? Esse é um país que está aliado com a China, aliado com os Estados Unidos, ou ele é independente? Esse é um país que ele vai investir tudo para se reindustrializar,
Ou ele vai entender que o papel dele nas cadeias de produção é pegar as coisas primárias? Qual é esse país? Poucas pessoas estão trazendo respostas para isso. É as respostas que eu gostaria de trazer. Por hoje é só, pessoal. O que acharam do vídeo de hoje? Deixem seu comentário aqui embaixo. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e compartilha. Até o próximo vídeo. Valeu!